Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Também gostaria de convidar os amados irmãos à leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quero convidar a igreja a uma breve oração. Oremos. Eterno Deus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos por tanto amor a nós dispensado, Deus, por Cristo e por sua palavra, Deus. Muito obrigado. E neste momento, Deus, diante da tua santíssima palavra, nós desejamos, Deus, anelamos, nós necessitamos ser instruídos por ela, Deus. Por isso, Pai, é necessário, Deus, que o Senhor fale através de mim, não que eu mereça, ao contrário, é como um tesouro num vaso de barro, como diz o apóstolo Paulo. Mas é necessário que o Senhor fale, Deus, porque de mim mesmo eu nada tenho para alimentar o teu povo, nem sequer a mim mesmo. Nós precisamos do teu alimento genuíno e verdadeiro, e santo, e espiritual, e eterno. Por isso, Deus, eu lhe peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas e pecados, e clamo a ti, Deus, que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo teu Santo Espírito. Envia, pois, teu Espírito Santo, Deus, para que tudo que seja falado aqui seja ministrado pelo Senhor, pelo teu Espírito, e nada saia dos meus lábios que não seja ministrado pelo Senhor. Que seu Santo Espírito nos ilumine nessa palavra revelada. Eu rogo a ti, Deus, que neste momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o soberano Senhor, que escolhe, designa e mantém permanente o fruto do nosso trabalho. O tema desse sermão é frutificar, e nós estamos num tempo em que o mundo precisa de nós. Eles não sabem, mas eles precisam dos nossos frutos. Em meio a tantos frutos maus que são produzidos mundo afora e até mesmo pela falsa religião, uma vez que Cristo nos envia como luz do mundo e sal da terra, é necessário que os nossos frutos, os frutos permanentes que Cristo nos designou, é necessário que eles estejam evidentes para que possamos alimentar pessoas através da palavra de Deus. Sabendo, antes de tudo, que há frutos bons e frutos maus. Nós vimos aqui em Mateus 7 que há frutos bons. Veja, pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A resposta é negativa, não. É impossível que isso aconteça. Tá? Se você for no espinheiro,
você não vai encontrar uva para você se alimentar. Isso é evidente, tá? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Não pode. Não está permitido por Deus. Esta é uma lei que Deus determinou que assim seja. Não pode colher figos dos abrolhos. Não pode. Não existe. Deus determinou que isso fosse assim. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a primeira coisa para que nós possamos entender a responsabilidade, a importância e a utilidade da nossa missão cristã é saber que existem maus frutos, e são muitos. E as árvores que produzem os maus frutos, elas não poderão produzir bons frutos. Mas se Jesus nos designou para irmos e produzirmos bons frutos, é porque nós somos o veículo que ele usa para que esses frutos cheguem aonde ele designar. Então nós vemos aqui, pelos frutos os conhecereis. Note que não é pelo que prega propriamente ou pelo que faz, embora isso seja um indício, tá? O que se faça numa liturgia, embora isso seja um indício, mas é pela sua vida, como vivem essas pessoas, como elas fazem, o que elas fazem, como que elas agem com os irmãos, as irmãs, com a sociedade, com os vizinhos, com a família, com os filhos, com os de fora, como elas vivem, né? Então nós vemos que Jesus ele diz ao jovem rico que só Deus é bom. O que isso tem a ver? Tem a ver que nós podemos entender, então, por isso, que todo bem procede de Deus, porque só Deus é bom. Então, se todo bem procede de Deus, porque só Deus é bom, e eu tenho que produzir frutos bons, eu devo entender que de mim mesmo não há essa produção. Eu preciso de Cristo, né? Eu preciso, então, estar enxertado na videira, como ele diz lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Cada ramo que estiver enxertado em mim produzirá frutos, e eu limparei para que ele produza mais frutos ainda. Veja, ainda assim é necessário que ele nos limpe, para que possamos produzir mais frutos ainda. Então, nós, fazendo um paralelo com isso, o verdadeiro cristão, ele não deve se ver como um homem natural, mas como uma árvore frutífera enxertada em Deus. Veja, eu quero comentar com os irmãos aqui em Jó, capítulo 14, verso 7. Por que que o homem cristão, ele não deve se ver como um homem natural, mas como uma árvore frutífera? Como Jesus diz, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Meu pai é o agricultor. O pai é o agricultor, ele é a videira, nós somos os ramos, tá? Os frutos serão produzidos em nós, desde que enxertados na videira, e o pai cultivando. Então nós vemos aqui, por que que nós não devemos nos ver como um homem natural, mas como uma árvore frutífera, enxertada em Deus? Jó capítulo 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem. E onde está? O homem natural, ele não pode fazer nada de si mesmo. A árvore, ela pode cair. O seu tronco está secando. Mas, se Deus der ordem, ao cheiro das águas dessa árvore, ela frutifica de novo. Nós lembramos quando Deus designou para Moisés que chamasse um patriarca de cada
tribo de Israel. Para Deus, então, determinar o que faria, qual dessas tribos seria a cabeça sacerdotal, certo? E Deus manda, então, Moisés dizer para cada patriarca das tribos levarem a sua vara. Eles andavam com uma vara, né, uma espécie de cajado, era comum naquela época. Cada patriarca daqueles deveriam levar a sua arca e deixar no tabernáculo. Tá? E depois Deus iria apontar para Moisés da onde sairia o sacerdócio, de qual desses patriarcas. E eles então deixaram lá as suas varas. O que é aquela vara lá? Um pedaço de pau morto. Aquilo era até lixado com pedras. Já estava fora da árvore há muitos anos. Era usado para andar, para espantar animais, até para corrigir os outros, para bater em pessoas. Era um pedaço de madeira. Só um objeto inanimado. E Deus então pede que deixa lá. E depois de algum tempo, Deus manda Moisés entrar lá. E fala assim, qual vara floresceu? E ele olha, é a vara de Arão, que era da tribo de Levi, né? Então ele olha e vê que a vara de Arão, ela não só floresceu, como ela produziu amêndoas. Ou seja, um pedaço de madeira que eles usavam ali como um instrumento para as atividades naturais que eles tinham durante o dia. De fato, um objeto inanimado. O que nós vemos aqui? Naturalmente, isso não pode acontecer. Mas a ressurreição e os frutos, eles acontecem, como nós vimos no outro sermão passado, a semente morta produzir frutos. Isso acontece pela autoridade de Deus. Então, nós devemos nos ver não como um homem natural, que cai, se prostra e acabou seus desígnios, acabou seus projetos. E por mais que ele tenha conquistado patrimônios e coisas, tudo ficará por aí, acabou tudo para ele. Acabou tudo. Se ele não tiver Cristo, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Uma vida inteira, ele perdeu tudo. Agora, nós devemos nos ver como uma árvore frutífera, porque a árvore ela vai depender, nem que for do cheiro das águas que Deus mandar para ela produzir, porque ela vai depender totalmente da ação de Deus. Então, o que nós vemos aqui? O texto de João, vamos voltar lá, irmãos? João 15:16. Com esse cenário em mente, nós vamos entender algumas coisas aqui, como essas coisas não dependem do homem. O homem, ele tem que se descentralizar diante de Deus. O homem, ele tem que desumanizar Deus. Primeira coisa que o homem tem que fazer, desumanizar Deus, ou seja, parar de querer comparar Deus com ele. Para explicar a Trindade, para explicar porque Deus é um Pai de amor, para explicar Deus. Deus não é humano, Deus é o Criador da humanidade. Deus, ele é divino, ele é Deus. Certo? Então, o homem tem que desumanizar Deus. E parar de tratar Deus como seu igual. Nas suas músicas, chamadas louvores, parar com a falta de respeito e a quebra do 5º mandamento, de chamar Deus de você, como se fosse um igual. Isso tem que acabar. O homem, ele tem que se descentralizar. O homem, ele tem que ser mais humilde diante de Deus. O homem tem que entender a grandeza de Deus e a sua pequenez. E o homem tem que entender que ele depende da autoridade de Deus. E ele mesmo não é autossuficiente. Se Deus tirar o apetite de uma pessoa agora, a pessoa morre subnutrida. Por mais saúde e dinheiro que tenha. Se ela perder o apetite, ela morre subnutrida. Eu, quando tive dengue algum tempo atrás, eu não conseguia tomar água. Eu não conseguia tomar água. E eu tomo água constantemente. E eu glorifiquei a Deus porque eu falei, Senhor, olha, se a pessoa não consegue tomar, vai morrer desidratado. Todo mundo falava que tinha que tomar água para, né? Então, nós vemos a grandeza de Deus e como nós dependemos de Deus em todas as coisas, irmãos. Então, olha só, aqui com esse cenário que nós não nos vermos como um homem natural, que a hora que cair, fica prostrado e seus desígnios passam, mas nos vermos como uma árvore frutífera na mão de Deus. Enquanto estamos aqui produzindo frutos. Olha só. Primeira coisa. Não fostes vós que escolhestes a mim. Primeira coisa. Tá?
aqui, só por isso, deve gerar em nós gratidão. Obrigado, Senhor. Porque se o Senhor não fizesse isso comigo, eu não seria aquela árvore que tem esperança, que mesmo se o tronco cair e secar ao cheiro das águas, pode florescer novamente e produzir e dar frutos. Eu seria um homem natural. Se o Senhor não tivesse feito isso, eu seria um homem natural, e por mais que eu conquistasse neste mundo, quando caísse, ficaria prostrado e todos os meus desígnios simplesmente passariam ali. E depois iria responder ao justo juiz pelos meus atos. Que mau negócio. Isso não seria um bom trabalho. Isso seria sofrimento total, mesmo que ganhasse o mundo. Como Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se pedirem a tua alma hoje, o que você tem para dar? Para quem será? É isso que Jesus fala. Nossa vida ela é insegura. Nós não sabemos se vamos continuar vivendo. Por mais saúde que tenhamos. Deus permita que possamos ter longos anos e prosperidade, de longevidade com qualidade de vida, né? E Deus pode conceder. Mas é Ele que decide. E é a autoridade dele que determina essas coisas. Então veja, primeira coisa aqui, porque eu quero me ver como uma árvore frutífera e não como um homem natural. Não fostes vós que escolhestes a mim. Obrigado por me escolher, Senhor. Obrigado. Porque de mim mesmo eu não poderia fazer nada a respeito do meu problema. Não poderia fazer nada a respeito do meu problema. Por melhor que fosse o meu intelecto, o meu QI, os meus recursos, eu não poderia fazer nada para resolver o meu problema. Eu seria condenado com o mundo. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Agora olha só, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso aqui é misericórdia. Porque não precisava. Ele poderia apenas nos designar para ir e produzir frutos, porque é direito dele, tudo pertence a Ele. Como nós cantamos no Salmo 24. Mas ainda assim, ele fala, não, porque eu quero te recompensar também. E isso é amor. Agora, olha só, esse texto de João 15,16 nos mostra uma ação organizada. Não é um texto... quando Jesus fala isso, não é uma coisa que ele fala meio que da boca para fora, né? Você vê que isso daqui, existe um planejamento nisso. Existe uma organização. Olha só. Existe causa, forma, efeito e resultado aqui. A causa, Cristo escolheu. Nós podemos produzir os frutos, nós podemos pedir a Deus e Ele nos ouvir as orações e conceder, porque Cristo escolheu. Então a causa está centrada em Cristo. A causa, não fostes vós que me escolhesses a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A primeira coisa aqui, por isso que eu falo, a primeira coisa, irmãos, é gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. É como alguém que está... Já viu aqueles filmes onde a pessoa está, sei lá, uma criança foi levada em cativeiro e está presa em algum lugar, e ia morrer, e passa o filme inteiro naquela angústia, né? E a polícia consegue chegar lá um pouco antes do assassino matar ela e livra ela. O que ela faz? Ela abraça o policial e tal, e agradece, obrigado, você salvou minha vida, né? É assim, Deus salvou a nossa vida, literalmente. Né? Então, a causa, Cristo nos escolheu. De que forma? Designou uma ação, ir e dar fruto. Eu vos escolhi e vos designei, tá? Para ir e dar fruto. O efeito, produção de fruto permanente. Não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, nosso serviço piedoso não é um trabalho temporário. Não é algo que nós vamos fazer agora e amanhã nós já perdeu o valor. Não é algo que nós estamos nos esforçando, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes no ardor do caminho, porque não é fácil. A caminhada no Evangelho não é fácil. Nós choramos, nós somos traídos, nós somos abandonados, nós somos difamados. E
perseguidos em algumas nações do mundo, aí, perseguidos até de forma física, com armas. Né? Não é uma caminhada fácil, mas o fruto é permanente. E o vosso fruto permaneça. E o resultado? Providência de Deus. Pedir e ser atendido pelo Pai. Não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de... Isso aqui é o resultado. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele cai em si, e o texto literalmente diz isso. Caiu em si. Fala assim, caindo em si. Ou seja, recobrou consciência. Quando ele teve consciência da loucura que ele estava fazendo, da insensatez que ele estava, do devaneio, né? Porque ele falou, vou pegar a herança, agora eu posso tudo. Porque agora eu tenho a herança do meu pai. Né? Então eu vou para as mulheres lindas, vou para os jogos, vou para as diversões. Eu vou fazer o que eu quero. Mas quando teve a fome na cidade, e ele estava desejando comer a comida dos porcos, ele caiu em si. Olha a miséria que ele entrou. E aí ele caiu em si, totalmente. Esse é o termo. Quando ele caiu em si, o que ele lembrou? Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Ele fala isso. Caindo em si, ele pensou, os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão. E eu aqui, desejando comer o que sobra da comida dos porcos. Então, irmãos, o resultado é providência, pedir e ser atendido pelo Pai, que bem nenhum sonega aos que confiam nele. Deus age assim desde o início. Deus comissiona homens frágeis para dar frutos permanentes. E nesse processo entra com providência. Quero fazer um pequeno paralelo com Êxodo 3. Se os irmãos quiserem abrir ali, em Êxodo 3. Nós vamos ver o chamado ali de Deus, quando Deus fala com Moisés através da sarça, né? Veja aqui, a causa aqui, Deus viu o lamento do seu povo. Veja Êxodo 3, 7 e 8. O povo estava escravo no Egito, né? 400 anos de escravidão. Tá? Entrou lá uma família, que foi a família de José. Saiu de lá uma nação, mais de 1 milhão de pessoas. E estava, nesses 400 anos, tornou-se escravo, né? Mudou o rei, mudou o faraó ali, ele se tornou escravo. E aí, neste cativeiro, o povo clama a Deus, tá? Então vamos ver a causa aqui, verso 7, verso 8. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Conheço-lhe o sofrimento. Não é um Deus distante de nós. Aquela imagem da Idade Média, abominável as imagens, né? Por isso que Deus fala, não faça imagens. Aquela imagem representando Deus, um velhinho, quase... Você olha um velhinho ali, parece que não pode fazer mais nada, né? Sentado no trono, com barbão, cabelo branco. Nem posso comentar muito, que já estou meio parecido, né? E aí, né? Aquela imagem não é verdadeira. É um Deus de vigor, é um Deus forte, é um Deus ativo, é um Deus que está presente e é um Deus que entende o nosso sofrimento. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Heveu e do Jebuseu. Ou seja, ouvi o seu clamor, né? Vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço o sofrimento e desci até ele. Isso aqui aponta para Cristo.
e descia até ele para pegá-lo e resgatá-lo e levá-lo para a terra prometida, para um lugar bom. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a causa. A forma: designou o seu povo para congregar e servi-lo. A ordem era para Moisés, né? Fala para o faraó libertar meu povo para me cultuar no deserto, para me prestar serviço no deserto, que é o culto, né? O efeito: purificou o povo nesse deserto. Durante esse período, aquela geração ímpia, má, ingrata, Deus tirou. Dela só ficou 2 homens, Caleb e Josué, né? E a outra geração, então, entrou na terra prometida, tá? E o resultado: seu povo congrega e cultua até hoje. Tornou-se igreja permanente. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a providência a faz perseverar em meio às dificuldades de cada geração. Então veja que há uma semelhança aí de ação, né? Porque Deus, ele não muda, ele é o mesmo. A semelhança de ação: Jesus nos escolheu. Deus atraiu Moisés, aqui em Êxodo mesmo, capítulo 3, versos 2 e 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei que grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ou seja, Deus atraiu Moisés até lá. E aquilo aguçou Moisés, né? Ele falou: não, eu vou lá ver o que é isso, né? Por que não consome se está pegando fogo, né? Então Jesus nos escolheu, Deus atraiu Moisés. Jesus nos designou, Deus designou Moisés. Aqui em Êxodo 3:10, ó. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Jesus nos designou, Deus designou Moisés. Nosso fruto permanente, o fogo na sarça, não apagava e não se consumia. Este é um exemplo da eternidade e da santificação e também da condenação. Isso será permanente. Ou seja, aquela sarça, que o fogo não se consumia, era um exemplo da nossa santificação, que será permanente, tá? Da nossa salvação, que será permanente, e da condenação dos ímpios, que será permanente também. E Moisés, então, pediu a Faraó e ele deixou o povo ir. Providência. No entanto, houve trabalho a ser feito. Mas Deus entrou com providência. Conclusão: uma vida frutífera é a que tem as seguintes características. Primeiro, o chamado de Deus. A escolha de Deus. Ou seja, Deus te chamou. Cristo te escolheu. Tá? Segundo, a determinação de Deus na sua forma, espírito e palavra. Gostaria de, aquele que quiser acompanhar, Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá? Então, a determinação de Deus na sua forma, Espírito e palavra, ou seja, se prepare. Não vai fazer que nem Marcos, né? Provavelmente era Marcos, o jovem que, quando viu a turba ali perseguindo Cristo, saiu só com um lençol. A curiosidade foi tanta, ele devia estar na casa dele, sei lá como é que ele estava, ele rolou no lençol e saiu. E aí os homens tentaram pegar ele também, puxaram o lençol, ele conseguiu se desvanecer lá e saiu nu. Porque ele não estava preparado, ele estava envolto só no lençol. O cristão deve usar a armadura de Deus. E aqui está dizendo oração. Ore a Deus. Dedique tempo de oração. Eu sei que seu dia é corrido. Os nossos dias são corridos hoje, né? Hoje a vida é meio frenética, assim, se você pensar, né? A gente não tem tempo para nada, né? Mas dedique tempo de oração. Você só vai ganhar. Só vai ganhar. Você irá se fortalecer, tá?
Lembra da passagem das 10 virgens? 5 eram prudentes, tinham a lâmpada e o Espírito. Elas tinham a palavra, né? Elas tinham a lâmpada e o azeite, né? Elas tinham a palavra e o Espírito. As outras só tinham a lâmpada, o azeite praticamente não tinha. E o azeite acabou e quando o noivo chegou, tinha a palavra, mas não tinha o azeite. Deus age junto. A ação do Espírito e a ação da palavra. O Espírito nunca vai fazer nada contra a palavra. E a palavra nos é alimentada através do Espírito, né? Nos é iluminada pelo Espírito. É uma ação junta. O fruto, o filtro, é a utilidade do serviço. Se for de Deus, permanecerá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 38 e 39. Esse texto que eu vou ler aqui é outro contexto, mas diz que o que for de Deus vai permanecer. Capítulo 5, versos 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando acerca de Deus. E concordaram ele. Se a obra vem dos homens, vai perecer. Mas se for de Deus, você não vai poder fazer nada. Né? Tá? E por fim, a supervisão de Deus. O que precisamos, Ele concederá. A fim de que tudo aquilo que pedirdes, Ele concederá, né? A supervisão de Deus. O que precisamos, Ele concederá. No deserto, era nuvem, colocando a direção, e coluna de fogo, aquecendo a noite, iluminando. O maná, para fortalecer fisicamente, nutrir, né? Na nossa vida, nem sempre essa providência vem do que nós imaginamos. Deus muitas vezes nos surpreende. Às vezes nós achamos que a providência vai vir de algum lugar e não vem. E aí nós ficamos, e agora? Né? Mas nem sempre vem do que imaginamos. Mas Deus, Ele nos surpreende. Mas com certeza será o que nos fará permanecer e perseverar. Por fim, vá e lança semente. Aqui cair em solo fértil, vai produzir frutos também. Frutos do seu fruto, que Ele mandou designar. Mateus 4:13, Marcos 4:13 vai falar isso. Então que a nossa vida seja uma vida frutífera diante de Deus. Mas entendendo, só haverá frutos se for pela autoridade de Deus. Porque de nós mesmos não podemos fazer nada. Mas a autoridade pertence a Ele. Amém. Quero convidar